Começou? Agora. Marli, boa noite e obrigada. Deixa eu agradecer também a Marli, né, por ela ter aceito esse nosso convite. A Marli, que está agora, eu tenho a honra de estar com ela na licença capacitação dela, né? Estava lembrando hoje, quando eu encontrei um orientando dela, eu estava lembrando do início do GPEA. A Marli esteve no início do GPEA. A Marli era minha orientanda no mestrado, né? Eu tive essa honra de orientar a Marli no mestrado, né? Então, assim, é muito bom receber você aqui de volta e contar com você para mediar essa nossa fala, essa nossa reunião de hoje, que é parte da discussão aqui de um dos capítulos, né, desse livro O Homem e Seus Símbolos. O capítulo é dos mitos antigos e o homem moderno, do Joseph Henderson. Então, Marli, vai ser um prazer participar dessa reunião com você, que vai ser mediada por você, tá? E eu abro, então, a palavra. Obrigada, Marisa, obrigada, Lília. Eu que me sinto honrada de estar aqui, né? Como a Marisa falou, né? No início do GPE eu estava lá com ela e outros orientandos dela e participei durante um tempo e depois, né? A vida vai nos levando a fazer outras coisas e a gente não consegue voltar, mas de todas as cenas eu consegui participar, né? Isso eu fico muito feliz. E eu fico muito feliz de estar aqui, né, compartilhando um pouquinho com vocês, né, desse capítulo, né, escolhido. Fiquei muito feliz pelo tema do capítulo, porque durante o mestrado eu cheguei a ler, né, alguma coisa desse livro, sobretudo, né, do primeiro capítulo, que é o do Jung, porque eu trabalhei com um sonho, né, o espaço onírico, na obra de Machado de Assis. Então, tive que trabalhar, pesquisar muita coisa relacionada ao inconsciente, interpretação dos sonhos, etc., e fiquei muito feliz, né, da Marisa ter escolhido esse capítulo para que eu pudesse aqui compartilhar com vocês. E agradeço também a ela por ter me aceito na minha licença capacitação e fico feliz de ter a oportunidade de voltar a fazer leituras, né, que já fiz algumas uns dias e outras estou fazendo agora. E, bom, vou trazer para vocês aqui algumas coisas que eu preparei e assim, se quiserem, né, ao longo da minha apresentação perguntar, ou se vocês quiserem deixar para o final, é como vocês acharem melhor, né? Espero contribuir um pouco, é claro que muitas coisas aqui preciso ainda estudar mais, ler mais, mas vai ser um prazer discutir com vocês esse tema que é tão bacana. E assim, falando um pouquinho de mim, para quem não me conhece, eu sou professora também no Instituto de Letras e Linguística, do curso de Letras francês. Então, eu faço parte do núcleo de francês e literatura de língua francesa. Como a Marisa falou, eu tenho alguns orientandos que estudam literatura francesa, literatura comparada, espaço na narrativa, e eu sou mãe da Helena, que está com 1 ano e 4 meses, a minha bebê, e esposa do Rafael, né? Então, só para vocês me conhecerem um pouquinho, quem ainda não tiver oportunidade de ver, de conhecer. Vou começar aqui o compartilhamento. E aí vocês me falem, por favor, se vocês conseguem ver. Eu vou tentar aumentar a tela. Já apareceu. Ah, perfeito. Então, vamos... Tá ótimo. Muito bem. Bom, gente, como a Marisa iniciou falando, esse texto é o capítulo 2º, que faz parte do livro O Homem e Seus Símbolos, que é um livro organizado pelo Jung. E o Jung é conhecido, né, de todos, ele escreveu, né, muita coisa a respeito de mitos, a respeito do inconsciente, né, análise dos sonhos, ele escreveu bastante coisa, ele foi um médico, psiquiatra, e tem uma obra bastante imponente com relação ao inconsciente humano. E esse capítulo que nós vamos discutir hoje, ele é de um dos seus discípulos, né? Talvez até um dos
primeiros discípulos que ele teve, né, um dos seus alunos, que é o Joseph Henderson, e que é um médico e psicólogo norte-americano. É interessante a gente voltar, né, ao Homem e seus Símbolos, porque o Jung escreveu esse livro, organizou e escreveu, né, o capítulo que lhe faz parte, no seu último ano de vida, que foi em 1961. Então, ele conseguiu, né, escrever lá o primeiro capítulo, que é o Chegando ao Inconsciente, e deixou mais ou menos um esboço, alguma coisa do que ele queria com os outros capítulos, convidando os seus discípulos, né, para ele eram mais próximos, e ele conseguiu, né, dar um ok para aqueles esboços ali, para que eles pudessem depois continuar a escrita e a publicação do livro. Então, que foi publicado, se eu não me engano, em 1964. Ou seja, é uma obra organizada por ele, mas já no seu último ano de vida, né? Então, e com grande peso, tanto para psicologia, psicanálise, quanto para nós, né? Pessoas que estudam literatura, que amam literatura, e é um livro que eu acho que é muito importante e que eu acho que vale a pena ler, né? É de fácil leitura, acredito que, né, quem nunca teve a oportunidade de ler O Homem e Seus Símbolos, eu acredito que vocês vão gostar. É um livro com bastante ilustração, isso nos ajuda bastante no processo de leitura. E aí a gente tem aqui o capítulo 2º, né? Os mitos antigos e o homem moderno. Quem lê o livro sabe que no primeiro capítulo do livro, o Jung vai trazer algumas coisas relacionadas ao inconsciente, né? Então, o inconsciente humano, né? Vamos pensar. O Jung, ele faz uma diferença entre o que o Freud trazia de inconsciente pessoal para o inconsciente coletivo, né? Então, ele vai trazer essa denominação. E chegando ao inconsciente, ele vai trazer esse processo de quão é importante falarmos do inconsciente humano para além da consciência. E ele ainda afirma que na sua psicologia clínica, né, que é a escola de psicologia, né, que ele cria, é importante que os psicólogos tenham conhecimento profundo de diversas mitologias. Não apenas a mitologia greco-romana, né, que é a que a gente conhece, né, muitos conhecem apenas a mitologia greco-romana, mas as mitologias em geral, né, as mitologias primitivas, as mitologias arcaicas, de diversos, né, povos. Então, é importante que conheçamos essas diversas mitologias, porque numa análise, né, de um sonho de um paciente ou de uma análise terapêutica, nós não vamos colocar aquela interpretação numa caixinha fechada, como em muitos manuais, né, anteriores, né, até uma crítica ao seu antecessor, né, mas isso depende também da subjetividade de cada paciente, né, de cada pessoa. Então, é importante que o psicoterapeuta, que ele conheça, né, que ele conheça essas diversas mitologias para que essas análises aconteçam. E vai, então, né, o Joseph Henderson, que é esse médico norte-americano, psicólogo, um dos cofundadores do Instituto Jung, que viveu 104 anos e esteve em clínica até 102 anos, né, ou seja, ele esteve em clínica por muito tempo. Ele traz, né, esse capítulo falando justamente dessas mitologias, né, desses mitos antigos e o homem moderno. Né? Porque nós temos aqui né, enquanto, né, homens e mulheres do nosso tempo atual contemporâneo, mas com o resgate dessas mitologias, né? E muitas vezes essas mitologias elas aparecem, né? Elas surgem, elas voltam, elas são retomadas e é importante que a gente, né, fale um pouquinho delas. Deixa eu passar aqui para frente. Deixa eu voltar, passei muito aqui. E para começar, né, ele vai falar dos símbolos eternos. Ele divide esse capítulo com alguns títulos: os símbolos eternos, heróis e fabricantes de heróis. Depois ele vai falar também dos arquétipos de iniciação.
Ele fala também sobre uma temática que é relacionada ao conto A Bela e a Fera, e também Orfeu e o Filho do Homem, uma referência ao mito de Orfeu e também a Cristo. E ele termina com símbolos da transcendência, que é uma parte bastante interessante, né, desse capítulo. Os símbolos eternos, né? Então, ele vai começar com esse título, falando que a história antiga do homem está sendo redescoberta de maneira significativa através dos mitos e imagens simbólicas que lhe sobreviveram. Quando a gente pensa nessas imagens simbólicas, vamos pensar o seguinte, que de diversas formas, né, nós temos ali, no inconsciente humano, figuras, símbolos, arquétipos que muitas vezes eles não chegam ao consciente. O inconsciente, ele está impregnado dessas imagens. E o trabalho com essas imagens, com esses símbolos, para o Jung é de fundamental importância. Porque dentro do inconsciente, a gente tem tanto representações do passado, quanto em muitos momentos, para ele, né, tem isso ele fala no primeiro capítulo, representações futuras. Por que não? Porque aquilo, o que está impregnado no nosso inconsciente, não é apenas pessoal, mas também é originário de povos antepassados, de mitologias passadas, e isso é muito importante numa análise. E quando a gente fala em mitologia, a gente tem que levar em consideração que tudo o que aconteceu nos povos passados, todas as histórias, todos os que os arqueólogos pesquisaram, os filósofos, os historiadores, que tudo isso é de uma significação muito profunda. E isso pode ser revelado muitas vezes no nosso inconsciente. Mas chegar a esse inconsciente não é fácil, porque é algo que está escondido, é algo que nós não temos um acesso. E muitas vezes nós vamos ter esse acesso dentro de um sonho. É por isso que, muitas vezes, é necessário que o paciente, ali numa sessão de terapia, que ele conte esse sonho e, junto com o seu analista, essas interpretações vão acontecendo. Essas interpretações daquilo que ele trouxe ali naquela mente, na mente do momento do seu sonho. E nesse caso, como que o Henderson ele vai fazer nesse capítulo? Ele vai trazer a importância do resgate desses símbolos, desses mitos, por meio da análise de alguns sonhos. Então, é isso que ele vai fazer à medida que ele vai compartilhando com a gente essas narrativas, né? E o que são mitos, né? Se a gente for, assim, pensar aqui, a gente tem, né, teóricos e diversos pensadores que vão falar, né, que os mitos são narrativas de criação, narrativas de origem, narrativas primitivas, né? Então, os mitos, eles têm essa potencialidade de contar histórias de origem. E a mitologia, por isso que no início eu coloquei, a mitologia, ela não é única, de um único povo, ela é diversa, porque diversos povos, diversas mitologias. Então, esses símbolos, né, que ele vai resgatar aqui no texto dele, ele traz, né, algumas referências a alguns pesquisadores, mas ele também vai resgatando rituais específicos de alguns povos, né, de alguns locais, muitos próprios ali da região norte-americana, né, do país onde ele vive, mas também alguns de outros locais. Eu parei de compartilhar, Lilian? Sim. Parei? Parou, isso. Você volta. Se você quiser voltar, fica à vontade. Tá bom. Vou voltar só um pouquinho. Tá bom. Eu queria compartilhar dentro do Teams. Você sabe como que faz isso? Olha, normalmente é em chat. Eu vou no chat. Tá. Certo? Aí você vai vir. Opa, pera, não é isso aqui não. A gente normalmente era para postar como se você fosse postar um arquivo.
Porque eu acho que fica mais fácil por conta das janelas. Quando eu estou colocando a apresentação em tela inteira, eu estou vendo só a minha tela, eu não vejo nenhuma outra aba. Ah. Ai, por que que eu não tô conseguindo achar? Só um minutinho. Obrigada. Bom, enquanto ela vai achando, eu vou passando aqui para continuar, né? Para a gente não perder tempo. Então, né, o Henderson, ele continua dizendo que ainda lemos os mitos dos antigos gregos ou dos índios americanos, mas não conseguimos descobrir qualquer relação entre essas histórias e nossa própria atitude para com os heróis ou os inúmeros acontecimentos dramáticos de hoje. No entanto, as conexões existem e os símbolos que as representam não perderam importância para a humanidade. Por que que ele também traz, né, essa questão? Porque o que nós vivemos no tempo da tecnologia, da modernidade, né? Então, o mundo contemporâneo, ele é muitas vezes cético. Não temos aí uma crença. Então, esse paralelo, né, entre trazer a mitologia antiga com o homem de hoje é importante nesse sentido. Nós temos, então, aqui a figura do herói, que ele vai trazer vários heróis de diversos tempos, de diversas épocas, para dizer que esse herói, ele pode existir no inconsciente de determinada pessoa e pode ser a força que ele precisa para conseguir atingir a sua consciência, o seu ego. Então ele vai trazer essa representatividade também. E ele vai trazer Rei Arthur, né? Vai trazer outros heróis, vai trazer até uma figura ali que ele coloca do Superman, né? Então heróis de diversas épocas são também figuras importantes para que o homem atinja o seu ego. Conseguiu, Lilian? Por incrível que pareça, ele não está disponibilizando para mim eu vou nesse momento. Quando você vai em Obrigada. compartilhar, ele só tem a possibilidade de navegar no OneDrive ou procurar no computador, né? O meu só aparece tela e janela, só isso. Ah, tá. Deve ser porque eu sou a administradora da sala. Deve ser por isso. Uhum. Desculpa não poder. Não, tá sem problemas. Lilian, e se a Marli mandar para você pelo Pode, WhatsApp? se você quiser me mandar. Você manda pelo WhatsApp, Marli, porque aí a Lilian compartilha, né? Nossa, perfeito, Marisa. Tá bem. Então, ó, um minutinho, tô mandando para a Lilian. Porque aí fica mais fácil, porque aí eu consigo organizar aqui melhor. Lilian, você me dá um oi no WhatsApp? Sim. Eu acho que não tem seu número. Tá. Por favor, já resolvemos aqui. E desculpa, pessoal, aí pelo contratempo. A gente já vai resolver. Você tá no grupo, não tá? No do GPEA? Não estou, não. Ah, tá. Posso te mandar pro seu e-mail? Você consegue abrir aí? Pode sim. Qual que é o seu e-mail? Vou te mandar aqui. Tá. Nossa, eu tenho que botar a Marli no grupo de novo, então. Não tem problema não, Marisa, fica Tá? tranquilo. Vou colocar agora. Pronto, te mandei. Tá, vou pegar aqui. Que aí eu mando por e-mail, vai ficar mais fácil. Pronto, Lilian. Por favor. Enquanto isso, eu vou continuando aqui, que aí a Lilian abre para mim e fica mais fácil. Ok. Obrigada, Lilian. Obrigada, Marisa. Então, continuando aqui essas falas do Henderson, né? O que ele vai dizer também que foi justamente a escola do Jung, né? A escola de psicologia analítica do Jung, que contribuiu para a compreensão e reavaliação desses símbolos eternos.
né? E o símbolo do herói, o símbolo da guerra. Então, esses símbolos que vão sendo recuperados ao longo do tempo na história da humanidade, a escola do Dr. Jung, ela conseguiu resgatar, ela conseguiu, né, colocar à disposição ali desse homem, que muitas vezes, né, não conhece essa simbologia, mas que pode vir a conhecer nessas análises, né, e nesse caminho, né, terapêutico, nesse caminho de análise que ele vai seguir ali no seu tratamento. O Jung também, né, ele ajudou a fazer essa distinção, né, que tinha do símbolo, tanto para o homem primitivo quanto para o homem moderno, que acontecem de formas diferentes, porque muitas vezes para o homem moderno, ele não via um sentido, né, um sentido de aplicação na sua vida desses símbolos, desses mitos, e aí com essa, né, com essa forma de análise, com essa forma de pensamento, ele consegue, então, entender e compreender melhor. Ah, obrigada, deu certo, né, Lília? Sim, ficou bom? Tá bom o tamanho? Tá ótimo. Aí você pode colocar, por favor, no slide 5. Ok. Ah, obrigada. Bom, gente, agora vai ficar um pouco mais tranquilo aqui para eu... E, além disso, né, o Henderson ele vai dizer que os conteúdos do inconsciente exercem sobre a psique uma influência formativa, no sentido de conhecimento. Então, esse conhecimento, muitas vezes, do seu ego, o conhecimento das questões do seu consciente, das questões de enquanto pessoa, vai ser exercido por esses conteúdos do inconsciente, que não são acessíveis, né? Nós não conseguimos acessar o nosso inconsciente do nada, mas nos sonhos eles vêm, eles acontecem. Mas como interpretar, né? Como fazer com que esses símbolos, esses arquétipos que vão aparecendo, como que eles vão ser interpretados? Eles vão ser interpretados juntamente, né? Junto com o psicólogo, junto com o psicoterapeuta, que vai conseguir construir essa consciência formativa, essa consciência do seu eu, que muitas vezes precisa passar, né, como ele vai colocando na frente, por um ritual de iniciação, precisa passar por um ritual de passagem, precisa atingir ali um símbolo, um sinal de transcendência para conseguir alcançar uma maturidade. Então, muitas vezes, o inconsciente ele ajuda nesse sentido. Pode passar, por favor. E o que a gente tem, né? A gente tem essas imagens, né, que vão aparecendo, que muitas vezes parecem totalmente sem conexão, mas que elas exercem, né? Exerce ali uma necessidade de compreensão. E é por isso que encaixar essas imagens, encaixar esses símbolos, muitas vezes em manuais, não é necessariamente para ele, né, para a psicologia do Jung, não é interessante. É mais interessante você tentar discutir ali junto, né, com o seu paciente, essas imagens, porque você consegue entender o porquê dessa formação. E ele vai dizer que alguns destes símbolos oníricos provêm daquilo que o Jung diz que é o inconsciente coletivo, né, que é parte, isto é, a parte da psique que retém e transmite a herança psicológica comum da humanidade. Então, tem algo comum, né? Essa simbologia toda, ela não vem do nada. Ela tem algo comum, ela tem algo do passado, ela tem algo arcaico, ela tem algo primitivo que é revelado. Então, o inconsciente coletivo, para ele, é muito mais forte do que a definição de inconsciente pessoal. E aí ele diz que esses símbolos são tão antigos e tão pouco familiares ao homem moderno que este não é capaz de compreendê-los ou assimilá-los diretamente. E realmente é difícil essa compreensão, mas com um trabalho, né, um pouco mais detalhado, mais analítico, né, até por isso a psicologia analítica, é possível que esses mitos, né, esses símbolos, essas imagens que aparecem, que elas possam, né, ser reveladas de alguma forma. E por que elas existem, né?
a mente inconsciente do homem moderno, ela conserva essa capacidade de fazer símbolos. A dificuldade é a interpretação. Mas antes, esses símbolos, eles apareciam muitas vezes em crenças, em rituais, né? Então, os povos primitivos, eles tinham muito essas crenças e rituais. Não apenas os povos primitivos, mas a gente ainda existe em algumas sociedades tribais, esses rituais, né? Alguns rituais, algumas simbologias ainda acontecem, como ele vai colocar mais à frente com relação aos ritos de iniciação, aos ritos de passagem. Então, existe uma capacidade psíquica muito grande no inconsciente, que não nos é revelado de uma forma tão simples, né, quanto a gente imagina, mas elas nos trazem muitas mensagens. Pode passar, Lilian, por favor. E aí a gente tem, né, aqui algumas representações, né, que, como vocês estão vendo aí, que são grandes narrativas, né, no caso a Odisseia, né, Guerra e Paz, né, então ele vai dizer que em época de guerra, muitas pessoas, elas resolvem retomar essas figuras, né, esses autores, esses textos que são também importantes para tentar compreender esses períodos, né, por que esses períodos de guerras, que é algo que sempre vem e volta, e aí com essas grandes narrativas, eles conseguem compreender um pouco mais. Então, há uma volta. Então, isso é um arquétipo. Então, a guerra, em época de guerra, essas obras, elas voltam, né? De alguma forma, são analisadas. E como, né, elas são contemporâneas de todos os tempos, elas sempre vão ser analisadas. Isso é algo arquetípico. Pode passar, por favor, Lilian. E logo em seguida, né, ele vai trazer os símbolos, alguns símbolos cristãos, que é bastante interessante a análise que o Henderson faz, né, com relação ao que a gente entende de símbolos cristãos, mas e por que acontece alguns símbolos que não pertenciam, mas que têm uma proximidade com as religiões cíclicas. Porque ele nos explica ali nessa parte que nós temos, com o nascimento de Cristo, né, que aí condiz com o solstício de verão, nós temos ali o nascimento e depois nós vamos ter a morte e a ressurreição. Quando Cristo morre, ressuscita e vai para o céu, né, e fica lá até o momento do juízo final, a gente vai ter um símbolo fechado, ou seja, ele não vai voltar, assim como outros deuses, outros deuses do passado, ele não vai voltar aqui na Terra, e esse ciclo, ele vai ser parado, vai ser fechado, porque ele ficou lá à direita de Deus Pai. E aí o que acontece? Com os povos primitivos, havia uma necessidade de voltar a essa questão das religiões cíclicas. E aí por isso que alguns símbolos de fecundidade que eram próprias daqueles movimentos, daquelas religiões ali, elas são de alguma forma inseridas na cultura cristã também. Que aí o que ele vai dizer, a importância que tem o ovo e o coelho da Páscoa, né? Pela essa questão da fecundidade, dessa questão do nascimento, renascimento, né? Nascimento, reencarnação, volta. Então ele diz que ainda houve a necessidade de trazer, né, esse pensamento, né, dessas religiões mais antigas, dessas religiões mais primitivas. Isso é muito interessante para a gente, né, porque a gente vai pensar de onde vem, né, por que vem a origem desses símbolos. É claro que no cristianismo, muitas vezes, eles vão trazer outras explicações, mas nós temos uma explicação mitológica muito forte para isso. Então, foi necessário que a gente conhecesse um pouco dessa mitologia, um pouco dessa simbologia, para poder entender por que existe, né, esse tipo de símbolo, esse tipo de rito, né? Lilian, por favor. E aí, né, depois ele vai falar um pouco do Orfeu, mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre ele, né, que tem uma parte específica. Ele vai dizer também que o suplício da cruz na Sexta-feira Santa parece a princípio pertencer ao mesmo tipo de simbolismo de fecundidade que vamos encontrar nos rituais de homenagem a outros salvadores como Osíris e o Orfeu. Então novamente essa volta, novamente essa proximidade. E
né, quando a gente vai pensar em questão de mitos, muitas pessoas vão falar assim, mas a Bíblia não constitui um mito, porque aquelas pessoas, né, elas existiram, né, elas não são uma criação, elas não são, mas os deuses, né, os deuses ali, vamos pensar Monte Olimpo, das crenças, das sociedades tribais, elas também existem, né, existem para esses povos, existem, né, nessas crenças. Então, não podemos dizer que também não faz parte de uma grande mitologia, é uma saga, né, uma saga, ali a gente tem personagens, ali a gente tem pessoas, é uma grande saga, mas também faz parte de uma mitologia, né, então, ou seja, diferentes povos, diversas mitologias que vão, né, sendo construídas no imaginário, no inconsciente humano, e aquilo faz parte de nós, né? Faz parte do nosso viver, do nosso ser humano, né? Então isso é um pouco do que o Henderson vai colocando. Eu tô falando aqui, eu não sei se eu posso continuar falando, Lília, ou eu paro um pouquinho, a gente continua depois. Olha, por mim tá perfeito, tá super compreensível, tá maravilhoso, tá dialogando inclusive com o momento que a gente está vivendo. Eu acho que, né? Eu acho que tá muito bom. Alguém tem uma pergunta, observação? Marisa? Então, tudo bem. Então, digamos. Então, vamos lá. Vou continuar, né? E depois eu abro para as perguntas aí, vocês vão falando. Bom, deixa eu ver em qual slide que eu estou. Esse é o próximo, por favor, Lília. Deixa eu só conferir aqui uma coisa. Lília, eu acho que eu consigo passar aqui o seu. Acabei Ótimo, de ver aqui. Consegue? Que consigo. Bom. Então pode. Fica à vontade, né? Toda hora, Lília. Não, que isso. Mas obrigada, viu? Eu consegui passar aqui, mas qualquer coisa eu te chamo aí. Obrigada. Tá bom. Os símbolos eternos, né? Falei um pouquinho deles, e ele depois vai para esse outro tópico, que é heróis e fabricantes de heróis. Né? O mito do herói. O mito do herói. A gente fala de herói, a gente pode pensar de herói em diversos, né, séculos, diversas épocas. Quem são nossos heróis? Né? O que é o herói? O herói, quando a gente pensa numa sociedade, pode ser aquele que tem mais força, mais poder, que consegue, né, matar o dragão, destruir o monstro, né, fazer alguma coisa assim, um feito muito grande. Então, a gente tem os heróis nas grandes epopeias, né, nós temos os heróis, né, em diversos romances, nós temos os heróis mitológicos, nós temos heróis em diversas épocas. E o herói é um mito, né? A figura do herói é um mito. E nós temos os heróis contemporâneos, né? Então, quem gosta aí de DC, de Marvel, conhece diversos heróis que nós gostamos demais, que nós assistimos, né? Quem gosta, por exemplo, né? Eu vou colocar aqui um anime, que é um desenho conhecidíssimo, que é Cavaleiros do Zodíaco, que resgata essas mitologias de uma forma muito interessante. Ali a gente tem também a figura de um herói, que é aquele que nunca desiste. Então, a gente tem herói em todas as épocas, em todos os tempos. E o herói, né, ele é importante. O mito do herói é comum e conhecido, né, e ele é importante porque ele tem uma importância psicológica muito profunda, né, que é o que o Henderson vai dizer, e o Jung já disse há muito tempo, né, que ele vai dizer. E por que, né, que ele tem essa importância psicológica muito profunda? Porque muitas vezes a gente precisa entender a figura desse herói, a gente precisa resgatar a figura desse herói para ultrapassar alguma espécie de opressão, alguma espécie de questão que a gente precisa romper, alguma questão de ruptura. Né? Então, para chegar a essa consciência do ego, né, eu preciso muitas vezes dessa figura do herói. Então, na mitologia, quando a gente resgata essa figura do herói, a gente vai pensar que, quando, né, o Perseu, né, cortou a cabeça da Medusa, ele estava ali também tentando ultrapassar alguns medos,
né? Quando Teseu destrói ali também, derrota o Minotauro, ele também queria ultrapassar, ele queria, né, sair de alguns medos que ele sentia. Então, isso na psicanálise, né, nessa questão de análise, né, do inconsciente, esses psicanalistas, eles vão trazer que muitas vezes a gente precisa superar algo que nos foi oprimido na infância. E aí, a figura do herói, ela vai ser importante para a gente, muitas vezes, né, deixar de lado aquela influência parental. E quando eu digo parental, muitas vezes ele vai colocar ali como a figura da mãe, né? Então, quando a gente vê, né, algumas pessoas com alguma dificuldade, né? Alguma dificuldade de sobrepor alguma coisa, de conseguir alguma coisa, de sair ali daquele campo, né? Ali daquele momento, essa dificuldade ela pode estar relacionada sim a essa opressão que essa pessoa teve na infância ou muitas vezes dessa ligação, dessa conexão que não foi destruída. Sabe a questão, muitas vezes, do cordão umbilical que não foi cortado? Então, é mais ou menos o que ele vai falar aqui de um labirinto, né? Que a figura matriarcal, que as figuras parentais, elas têm ali um labirinto que a pessoa não consegue sair muitas vezes. O que eu estou trazendo aqui para vocês são questões relacionadas, sobretudo, a análise desses médicos, né, psiquiatras, psicólogos, que vem nos trazer e que o Henderson, ele vai trazer por meio da escola, da escola de psicologia analítica do Jung. Então, eu estou trazendo por esse viés, né? A gente tem outras abordagens, né? Vocês, né, conhecem outras abordagens, outras questões, mas estamos discutindo especificamente o que ele traz aqui nesse capítulo, né? Então, essa questão interpretativa que eu estou colocando é o que ele traz e ele consegue fazer essas explicações por meio desses mitos, né? Então, aqui, e aí ele vai nos falar dessa figura do herói, né, em vários ciclos, né, que ela acontece em vários ciclos, que eu vou falar só da figura do trickster, que é o que ele analisa em um dos sonhos, né, que ele vai analisar, que quem traz, né, o Dr. Paul Hayden, no ciclo heróico dos Winnebagoes, que é um povo indígena norte-americano, né? Então, ele vai falar desses ciclos do herói, tanto da infância, depois da adolescência, depois um início de maturidade, até a maturidade. E aí ele vai trazer a figura do trickster, né? Que seria o primeiro, né? Que é um personagem dominado por seus apetites e tem a mentalidade de uma criança. E quando ele vai fazer a análise de um dos sonhos, em um dos sonhos vai aparecer um macaco branco ali, um marinheiro, um macaco branco. E aí ele percebe que esse indivíduo, né, nesse sonho, ele precisava romper com alguma coisa da infância, porque ele ainda estava tendo uma atitude muito pueril, muito infantil, né? E ao mesmo tempo no sonho, ele viu um homem vestido de preto naquele sonho ali. E ele não conseguiu identificar nesse sonho quem que era o herói, né? E ele vai trazer esse sonho para a análise, né? Esse homem. E aí, o que o Henderson ele aponta? Ele aponta que, ao mesmo tempo que eu tenho ali, né, uma figura de um macaco branco, né, fazendo ali umas estripulias, que pode ser essa figura do herói, do trickster, né, que é aquele dominado pelos seus apetites, eu tenho também uma sombra, eu tenho também um oculto, que é aí o que ele relaciona com o conceito de sombra na psicologia analítica do Jung, né, que ela pode ser projetada na mente consciente do indivíduo. Ela contém esses aspectos ocultos, reprimidos, desfavoráveis ou nefandos à sua personalidade, mas essa sombra não é apenas o simples inverso do ego consciente. Então, ao mesmo tempo que eu tenho ali uma figura pueril, eu também tenho a sombra. Como que eu vou ultrapassar essa sombra? Que aí ele vai dizer que elas são ligadas, tanto o ego quanto a sombra, né? O consciente com a sombra, mas eu preciso passar por uma batalha pela libertação. E essa batalha pela libertação, ela só é conseguida, ela só é alcançada por meio de uma
chegada de uma figura do herói arquetípico. Então, eu consigo me colocar enquanto herói, né, enquanto herói desses todos, né, que me foram relembrados, e vou conseguir lutar contra os meus monstros, contra esses dragões, contra essa opressão que me foi colocada na infância, somente depois que eu ultrapassar, né? Então, eu vou nessa batalha pela libertação, vou me colocar como herói, e aí, não que eu vou atingir a consciência do ego dessa forma, mas é um auxílio para eu conseguir atingir essa consciência do ego. E isso foi revelado no sonho desse paciente, né? Então, é uma das análises que ele fez, né? E aí tem, né, representação aqui, né, do dragão, né? A gente tem aqui, quando a gente fala em dragão, muitas vezes a gente pensa, voltar aí nos contos de fadas, né? Eu preciso derrotar o dragão e salvar a princesa, e salvar a donzela. E aí, outro dia, né, saiu aí, eu acho que foi na Netflix, aquele filme A Donzela, não sei se vocês assistiram. Quem não assistiu, recomendo. É um filme muito bom, porque, na verdade, é a própria donzela que consegue lá derrotar o dragão. Então, é diferente. Então, a gente vê aí uma outra representação, né? Então, aí a gente tem não mais a figura do herói, mas a própria donzela que vai. Lília, pode falar. Não, desculpa, você passou o slide? Porque, para mim, eu não sei se para o restante, está ainda lá no Heróis e Fabricantes de Heróis. Passei, eu estou no slide 14. Tá, então deixa eu passar aqui para o slide que eu estou vendo é o suplício. Agora passou a imagem do herói, evolui de maneira a refletir, tá? A gente está vendo essa agora. Isso, aqui é do dragão, né? Agora. Isso, é do dragão. Então eu não consigo passar, não, ali. Eu acho que só passa internamente para você, porque eu falei assim, nossa, ela tá explicando o dragão, mas eu não tô vendo a imagem. Eu lembrei, eu pensei, deve ter uma imagem. Aí eu falei assim, não, deixa eu ver com ela. Não, passa. Eu passo aqui, só me dá um ok, tá bom? Obrigada, Lília, obrigada, Marisa. Então, a questão dessa luta contra o dragão, né? Essa questão desse tema é bastante importante. E aí a gente está brigando aqui com a tecnologia, né? Então, nós estamos aqui na contemporaneidade, né? Nesse período pós-moderno, brigando com a tecnologia, porque é o que tem hoje, né? O que nós temos hoje. E discutindo algo bastante importante, que é a mitologia. Então, olha como, né, nós temos aí questões importantes, né? Nós estamos num período muitas vezes distante dessas antigas mitologias, né, dessas mitologias arcaicas e primitivas, mas estamos discutindo elas hoje, né? E eu estudei, né, no doutorado, um pouquinho da questão mítica, mas no sentido dos mitos do individualismo moderno, que são figuras recorrentes na literatura. Então, se elas são recorrentes na literatura, se elas são recorrentes na história da humanidade, elas têm uma importância, elas não se acabam, elas estão aqui, nós estamos falando disso depois de tanto tempo. Então, é por isso que não tem como dizer, isso daqui eu não acredito, isso eu acredito. Precisamos pensar, né, de todas as formas, né, o que acontece, se abrir a essas questões, que são questões bastante peculiares e importantes para nós, né, para nós, enquanto estudantes de literatura. Pode passar, Lilian, por favor. Ok. Aí eu falei justamente disso. A questão da sombra é presente na figura de Mefistófeles, né? Que é necessário que ele ganhe uma força, né, interna para poder ultrapassar e derrotar essa sombra que tem ali, que oferece para ele ali um pacto para que ele consiga, né, conhecimento e outras coisas, né? A figura de Fausto de Goethe, que é um mito do individualismo moderno. Então, a gente tem esse homem, né, que tenta isso, conseguir isso na sua mocidade. Pode passar, Lilian, por favor. E aí ele vai trazer, né, essa questão da juventude, né, e aí ele cita o exemplo do Ícaro, né, no caso das asas, né, que foram ali queimadas, que ele não conseguiu atingir seu objetivo, mas que muitas vezes, na juventude, nós vamos ter essa força, né, esse
né, que vai conseguir te levar, né, com essa força do herói que vai te conseguir te levar para esse caminho. Muitas vezes o objetivo ele não vai ser alcançado, mas você vai tentar, você vai vencer esses obstáculos até conseguir chegar numa maturidade. Por isso que para ele o mito do herói é importante nessa questão, né? Então heróis e fabricantes de heróis. Nesse caso, a figura do herói ela é importante para esse ultrapassar, para esse romper essa questão da imaturidade para a maturidade muitas vezes. Pode passar, Lilian, por favor. Aí tem um exemplo, né, dos jovens que são recrutados, que são feitos, né, como heróis, né, de guerra. Aí tem um exemplo que eu trouxe apenas para ilustrar dessa montagem da Primeira Guerra, né? E aí a gente tem ali, né, diversas cruzes, né, dos que morreram, mas de qualquer forma foram sacrificados. Aí tem a questão do sacrifício também, que é um rito muito importante em algumas culturas. Pode passar, por favor. E, né, fechando aí, como regra geral, posso dizer que a necessidade de símbolos heróicos, ela surge quando o ego necessita fortificar-se, isto é, quando o consciente requer ajuda para alguma tarefa que não pode executar só ou sem uma aproximação das fontes de energia do inconsciente. Pode passar, Lilian, por favor. Eu acho que eu vou... Isso daqui eu já falei. Essa questão aqui eu já falei, então já vou passar para frente, por favor. É a questão matriarcal. E aí ele fala, né, que eu disse para vocês, que cada sonho ele é particular, individual. Ele vai ali trazer diversos sonhos para ser analisados, mas nós não vamos fechar esse sonho. A gente vai conseguir mostrar que esse inconsciente ele vai ser revelado, ele vai ser modificado de acordo com as necessidades de quem sonha, do sonhador, e também com o seu contexto, com a sua realidade, né? Então eu vou conseguir analisar essas imagens simbólicas do sonho, se elas são ou não interessantes e fazem sentido para aquele paciente juntamente com ele, né? Juntamente com ele, com a história de vida e etc. Por favor, Lilian. Chegamos no arquétipo de iniciação, né? E que é um dos momentos que ele vai trazer que algumas culturas, né, elas vão trazer esse arquétipo de iniciação. E quando eu falo em arquétipo de iniciação ou rito de passagem, a gente tem em sociedades tribais, a gente tem, por exemplo, na cultura cristã, a gente tem o rito do batismo, a gente tem o casamento religioso, a gente tem, para a mulher, muitas vezes, a menarca, né, a primeira menstruação é um rito de passagem. Para o homem, a inserção dele numa sociedade, numa tribo, numa equipe, em alguma questão que diz respeito ao adulto, né, a adultecer, também é um rito de iniciação, um rito de passagem. E esses ritos, né, eles vão nos ajudar a encontrar o nosso self, né, o si mesmo, né? Então, a totalidade da psique, que emerge a consciência individualizada do ego à medida que o indivíduo cresce. Então, o arquétipo de iniciação, ele vai acontecer de diversas formas e ele é importante para que a pessoa, ela tome consciência do seu self. Pode passar, por favor? Aí aqui tem, né, a imagem nas sociedades tribais. Os ritos de iniciação, muitas vezes, eles são feitos como uma espécie de morte simbólica para depois acontecer, né, um novo nascimento, né, a assimilação do ego em um grupo maior, né, rito de novo nascimento, né, então, diversas formas que acontecem esses ritos de iniciação, e aí tem algumas pessoas fazem de uma forma um pouco, digamos, mais violenta para o corpo, né? Ele coloca aí para algumas tribos, para algumas sociedades, a questão da circuncisão nos homens, né? E outras formas, né? Que aquilo representa de alguma forma uma morte simbólica para aquela pessoa. Pode passar, por favor? Aqui tem os ritos primitivos, né? A circuncisão, que é um sacrifício simbólico, né? Que acontece em algumas tribos também, para que eles atinjam a maturidade, né? E consigam alcançar essa identidade coletiva da tribo, né? Que é importante. Por favor, Lilian.
E aí, né, já vou falar da Bela e a Fera, e aí, o que seria isso? Seria um rito de passagem, né, ritos de passagem que vão acontecendo, né, ao longo dessas culturas, que são importantes e que, para nós, né, eles acontecem também de acordo com a cultura em que estamos inseridos, de acordo com a crença em que estamos inseridos, vai acontecer, de alguma forma, esse rito de passagem, esse rito de iniciação, né? Então, isso também é importante discutir. Bom, o próximo tópico que o Henderson traz, né, eu estou passando um pouco mais rápido agora, até por conta do tempo, né, é a Bela e a Fera, que ele vai fazer a análise de mais um sonho, né, e aí ele vai resgatar a figura o conto, né, a Bela e a Fera, e nesse conto, a Bela e a Fera, né, que todo mundo já conhece, né, uma história conhecida, né, não apenas, né, na Disney, mas, né, a gente já leu, a gente tem aqui, então, a questão de que a mulher, muitas vezes, ela vai conseguir encontrar, né, ou realizar-se, como, né, na análise dele, realizar-se sexualmente com essa questão mais animal da fera. Então, ele faz uma análise dessa forma. Só que por que ele utiliza isso? Porque ele vai trazer o sonho de uma paciente, que a paciente, ela estava com dificuldades, né, em ter relações sexuais, ou mesmo estar um pouco mais sexualizada, né, para o seu companheiro, porque ela estava pensando muito, né, aí tem uma crítica aí, pensando muito, né, querendo ficar muito intelectualizada, conversando com os amigos, uma questão lá, um livro que ela queria escrever, e aí ela sonha, de repente, que tinha uma fila de mulheres e todas estavam sendo decapitadas, né, estavam sendo passando por uma guilhotina e perdendo a cabeça. Aí ele fala, esse é o momento que você precisa deixar um pouquinho sua razão, voltar o coração, voltar a emoção, para que você possa, né, voltar esse seu instinto, né, sexual, essa questão mais, né, afetiva, né. Aí a gente critica um pouquinho, né, essa questão, nós mulheres, mas é justamente isso que ele traz. Passa para o próximo slide, por favor, Lília. Porque ele vai falar, né, que ela teria que se sacrificar de alguma forma seu papel de herói masculino que ela estava se colocando. Também um dos sonhos que ele analisa para voltar, né, a essa questão mais feminina, mais natural, né, da mulher, porque ela queria ser mãe, né, e tal. Então ele explica esse sonho dela dessa forma. E você passa para o próximo, por favor? E aí ele vai trazer, né, essa questão da Bela, como que ela consegue, né, amar a fera de uma forma erótica, né, sendo um animal, sendo imperfeito, mas ele também faz uma associação à questão de que ela ama a fera, né, por uma forma que finalmente ela conseguiu, né, atingir essa questão erótica que ela não conseguiria com o pai, né? Aí tem uma questão, né, que fala que o primeiro desejo dela erótico foi pelo pai, uma questão incestuosa, mas nós temos ali a fera que aparece e finalmente ela consegue se realizar, né? Então, é o que ele vai trazer, assim, em geral, nesse tópico. Lilian, por favor. Orfeu e o Filho do Homem, eu já falei um pouquinho do Orfeu lá atrás, né? Ele vai trazer essa comparação, né, nesse tópico da religião de Orfeu e da religião de Cristo, né? Cristo e Orfeu representavam para as multidões de gregos que viam a sua cultura agonizar nos dias do Império a esperança, a muito acalentada de uma vida futura. A gente vê, né, quem conhece o mito de Orfeu sabe que ele desce, né, ali na região dos mortos para tentar resgatar a sua amada, mas quando ele consegue finalmente, né, resgatá-la, consegue tirá-la de lá, ele carregando ela, era proibido de olhar para trás, né? E aí ele olha para ela e aí de repente ela desaparece, ou seja, ele não conseguiu resistir até o final. Ele olha para ela e ela volta para a região dos mortos e ele volta a ser vivo novamente. E aí depois que ele morre, ele encontra com ela e finalmente o amor deles
consegue, né, finalmente essa união dos dois, que é Eurídice, né? Então, ele é esperançoso, ele para os povos antigos, ele era um grande representante, né, dessa questão da esperança, dessa questão de ser um Deus, né? Ele é filho de Apolo, um Deus que traz essa esperança, assim como Cristo, né? Então, tem essas comparações com Orfeu, né, aquele que toca a lira, e Cristo, que é o Filho de Deus, né, no cristianismo. Por favor. Aí a gente tem aqui duas representações, né, que aí vamos trazer para mais um rito. E acima a gente tem aí um culto dionisíaco, que aí no caso Orfeu, ele nos leva, né, a pensar nesse rito dionisíaco, ali onde a gente tem vinho, etc., né, ali uma festa, e aqui embaixo nós temos a elevação do cálice, né, que é a transformação do vinho em sangue, no sangue de Cristo. Então a gente tem das duas formas uma transformação, né, aqui em festas diferentes, né, seria uma festa pagã e uma festa cristã, que a gente tem uma proximidade. Então são ritos que acontecem de formas diferentes, mas que tem ali uma ligação interessante. Por favor, Lilian. E ele vai dizer, tanto como pastor quanto como mediador, Orfeu ele vai estabelecer um equilíbrio entre a religião de Dionísio e a cristã, porque a gente encontra, né, em ambos esses papéis semelhantes, né? Lilian, por favor. Aqui eu já falei, pode passar, por favor. Aqui também é uma representação, né, do rito que acontece até hoje, né, na missa. E aí depois ele vai falar do cristianismo, né, dessa questão do cristianismo, que ele prometeu a questão da mais do que a imortalidade, né, prometeu a vida eterna, enquanto, né, algumas religiões cíclicas prometem sempre o renascimento, né, então a gente tem aí essas comparações. E aí eu acho que eu já vou para outro tópico, Lilian, por favor. Que é o último. Prometo que é o último agora, símbolos da transcendência, né? Já vou terminando para a gente conversar. Esse é um tópico muito bonito, né? Eu falei de rito de iniciação, rito de passagem, de um momento da vida para outro que é necessário, né? Algumas questões que sejam quebradas, né? Que são, né, nossos opressores, muitas vezes nossos opressores, que, no caso, os símbolos de transcendência, eles vão trazer, né, essa finalidade de ultrapassar, de conquistar uma maturidade maior. Então, ele, no símbolo de transcendência, né, que o Henderson vai falar, ele é importante porque o homem, ele pode muitas vezes estar já no momento final da sua vida, e ele é importante passar por esse símbolo de transcendência. Ou ele está em, né, uma meia-idade, ele precisa passar por essa maturidade. E em algumas, né, sociedades, a gente tem a figura do símbolo de transcendência, que é um pássaro. O pássaro, né, que muitas vezes representa a liberdade, o voo, o sair daquele lugar, né, a ascensão, ele representa um grande símbolo de transcendência. Outros símbolos de transcendência, né, lagartos, cobras, né, e alguns sonhos a gente tem ali, né, algumas representações, né, desses símbolos, eles sempre querem significar alguma coisa, né, na nossa vida. E aí, no caso, os símbolos de transcendência, eles seriam um ápice, né, um final ali de todo as etapas, né, já cumpridas, né, da pessoa, né? Então, uma parte bastante bonita quando ele fala, pode passar, por favor, Lilian, quando ele fala desses símbolos, que eles não buscam integrar o iniciado em qualquer doutrina religiosa ou numa forma temporal de consciência coletiva. Ao contrário, relaciona-se com a necessidade que o homem tem de libertar-se de qualquer estado de maturidade rígido ou categórico. Em outras palavras, estes símbolos dizem respeito à libertação do homem ou à sua transcendência, de qualquer forma restritiva de vida, no curso da sua progressão para o estágio superior ou mais amadurecido da sua evolução, né? Então, ele vai colocar isso. Pode passar, por favor, Lilian? Deixa eu ver se é. Assim, os símbolos de transcendência são aqueles que representam a luta do homem para alcançar seu objetivo, fornecem os meios através dos quais os conteúdos do inconsciente podem penetrar no consciente e são também eles próprios uma expressão ativa destes conteúdos, né? Então, eu tenho ali, ó, meios
os conteúdos podem penetrar no consciente. Ou seja, ali o inconsciente, que muitas vezes para a gente é difícil de se alcançar, ele é alcançado, né, de uma forma mais difícil, seja por meio de sonhos, né, revelação, né, um delírio, outras coisas, ele consegue penetrar por meio desses símbolos, né, por essa importância desses símbolos. Pode passar, por favor? Aí ele vai dizer que um período muito interessante, né, da nossa vida, que a gente consegue nessa liberdade, de certa forma, é o momento da meia-idade até a velhice, em que as pessoas se perguntam, o que eu vou fazer, né, depois que eu me aposentar, né? A gente tem aí, né, essa pergunta, o que eu vou fazer? Aí muitas pessoas pensam, eu vou viajar, vou ficar em casa, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa. Para ele isso representa também uma transcendência, porque representa uma liberdade, a pessoa tem uma escolha, né? Não preciso trabalhar, isso é bom, não tenho obrigação de entregar aquele TCC, por exemplo. Então, ou seja, eu tenho aqui uma possibilidade de transcendência, né, para mim, que é a questão de uma libertação, né? E aí, pode passar, Lília, por favor? Deixa eu ver se já é nesse. Aqui é o símbolo que representa a mediação entre céu e terra, que é a serpente, né? Que é um símbolo onírico comum. E, por favor, Lília, eu acho que é o último agora. Esse que ele coloca que, como os pássaros, durante muito tempo, né, foram símbolos de transcendência para vários povos, hoje em dia o que a gente tem, né, com o homem moderno? A gente tem aqui os foguetes, os aviões, né, que no século XX, agora a gente está no século XXI, né, ele tem essa necessidade de desprendimento, liberação, que chamamos de transcendência, né, de alguma forma, ou seja, da questão de liberdade. A simples questão de sair um pouco da gravidade representaria essa transcendência, né, de tirar o homem, tirar os pés do chão, né? Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei que quando eu era criança, o meu sonho era voar como Superman. Então eu já tinha ali a figura do herói. Eu queria saber voar como ele. A gente não consegue, hoje em dia a gente consegue, né? Pegando um avião de alguma forma, né? Não tem esse poder mágico, mas que é interessante. Então, concluindo, né, de forma geral aqui, o que ele trouxe, ele vai dizer que não é fácil ao homem moderno perceber a significação dos símbolos que nos chegam do passado ou que aparecem em nossos sonhos, mas que é possível, né, por meio do conhecimento desses ritos, desses mitos, dessas simbologias, que ele tem a possibilidade de reconciliar os elementos conflitantes da sua personalidade, muitas vezes, ego, sombra, etc., para chegar a esse equilíbrio, né? Para que o homem consiga verdadeiramente ser o dono de si mesmo, né? O dono da sua liberdade e etc. E aí a gente tem o slide das referências, né? Que é o último. E é isso, gente. Desculpa eu ter corrido aqui um pouquinho no final, né? Mas é porque eu vi que estava passando do tempo. Eu acho que eu coloquei muito slide. Tinha muita coisa para falar desse capítulo. Então, desculpa. E aí, as referências e obrigada. Então, estou aqui aberta para perguntas. Ô, Marli, não precisa pedir desculpas de forma alguma. Foi uma aula muito, muito, muito bacana. Aí, Obrigada, Marisa. Luciana Oliveira falando que maravilha, a Clara também falou que foi maravilhoso. Então é isso, foi muito bom. Olha, Marco Antônio, aquele sorriso lindo, dizendo muito bom, professora. Legal, foi muito. Ó, a Tamira dizendo que aprendeu muito, né? Eu também aprendi, né? Uai, vocês não estão me escutando? Sim, estamos. O Marco Antônio disse que não estava escutando. Bem, tá perfeito aqui para mim. Então, né, é um texto que é instigante. Eu acho que quando a gente fala de mito, a gente tem que ir no Jung também, né? É claro que a gente está estudando muito mais voltado para os mitos de origem, os mitos dos povos originários, dos povos tradicionais, mas todos os mitos eles se interrelacionam, né? Inclusive teve coisas ali que eu fiquei pensando, né? Vou colocar duas questões. A primeira, né? Você diz assim, né? Que o Henderson vai pontuar
que os manuais eles não servem de muita coisa, né? Tipo um manual de sonhos, como a gente vê muito, né? Que com eles a gente não consegue chegar a muitos lugares, mas sim no contato, né? Ali na terapia, você diz o seu sonho, e aí, nesse diálogo, sim, você vai, o psicanalista ele vai ler isso a partir de um contexto, você está contando do seu contexto, né? E é isso, né? Acho que essa ideia é muito boa, né? Porque, assim, sempre quando eu falo assim, que as pessoas podem usar os dicionários de símbolos, né? Do Cirlot, do Chevalier Guerbrand, mas a gente tem que ter o cuidado para que aquele significado ele tenha muito a ver, de fato, com o texto, por exemplo, que a gente está analisando. Não é um tiro no escuro, isso aqui é assim. Não. Tem que ter muita relação com aquilo que a gente com o texto literário que a gente está analisando, né? E com o todo do texto literário, não só uma parte, né? Aí uma outra coisa que eu queria que depois você comentasse um pouco, né? O que você acha? É que assim é interessante, né? Como é que a psicanálise ela é toda assim voltada para essa análise dos sonhos, né? Ela é toda voltada, não. Uma parte dela, especialmente, ela é voltada para esses sonhos, né? E aí eu estava pensando no seguinte: ontem eu trabalhei na disciplina Representação Literária, Texto e Cultura, que eu estou ministrando aqui na pós da UFO, com um texto que a gente já viu aqui, inclusive no GPEA, é um texto do Felipe Descolar, Além da Natureza e não, Outras Naturezas e Outras Culturas. É que a gente viu 2 do Descolar aqui. O último Descolar foi exatamente ele, esse, Outras Naturezas e Outras Culturas. E o Descolar ele vai contar que algumas nações, alguns povos indígenas da Amazônia, Marli, eles são norteados pelos sonhos, né? Então, assim, eles dormem muito cedo e aí eles acordam na hora, assim, bem cedo, né? Antes do sol aparecer, e já acendem uma fogueira, sentam ao redor da fogueira e começam a compartilhar os sonhos. E aí eles começam a interpretar. Na maioria das vezes, os sonhos têm toda uma figurativização que tem a ver com os outros que humanos, que são os animais. Então, se sonha com o macaco prego, se sonha com isso, se sonha com aquilo, a leitura é essa. Se sonha que teve um dos sonhos, por exemplo, que o Descolar conta, né? Que a moça, a senhora, ela sonha com uma criança dizendo que foi envenenada, né? E aí a interpretação dos Achuar, que era a nação indígena em questão, era de que as sementes de amendoim que tinham sido plantadas, que são novas como as crianças, elas estavam indicando que tinham sido plantadas perto de um pé de uma moita que era venenosa. E aí eles foram conferir e era aquilo mesmo, né? Então, aí no caso as plantas também são consideradas pelos povos indígenas, né? Com a sua humanidade, plantas, bichos, né? Todos têm a sua humanidade. Então, assim, quando a gente lê essa parte pela primeira vez do Descolar, né? E lê essas práticas de interpretação dos sonhos, pode até parecer aos olhos do Ocidente que isso seja uma coisa muito primitiva, guiar a sua vida pelos sonhos. Mas a gente vê que é o lance da psicanálise. Queria que você falasse um pouquinho disso.
Marisa, falo sim. Obrigada, né? Obrigada a todos, né, pelos comentários aí. A Marisa, né, por aqui essa questão. A interpretação dos sonhos, né, é algo que me chama muita atenção desde sempre, né? Quando eu fiz o mestrado, eu li, né, a interpretação dos sonhos do Freud, né, aqueles 2 tomos, que me deu bastante trabalho na época, porque não que eu queria analisar os sonhos dos personagens, mas eu precisava daqueles recursos simbólicos para também, né, identificar ali o artifício literário, né, para aquela construção, né, por que o autor utilizava aquilo como artifício literário. Então, a questão de interpretar, né, interpretar um sonho é algo que o Jung, né, e o Henderson, eles trazem sempre como algo possível de ser feito e que o sonho ele traz, que é algo que me chama bastante atenção, e isso o Jung traz no primeiro capítulo, não é o do Anderson, que o inconsciente ele vai trazer questões passadas e questões futuras. Então, isso, a mente humana, a psique, né, a psique humana, ela é tão complexa que ela é capaz de trazer à tona esses 2 pontos. Então, se para alguns povos, né, essa interpretação dos sonhos faz parte ali, do cotidiano deles, porque os sonhos eles indicam esses caminhos, né, o caminho, como que vamos fazer essa colheita? Por que eu sonhei com isso? Nossa, ali a gente tem uma planta que está envenenando tudo, porque a partir do sonho eu, né, percebi que isso poderia acontecer. É algo que para nós é de difícil compreensão, né? Se a gente parar para pensar, nossa, mas como que um sonho pode indicar isso? Mas que na psicanálise é super possível de entender. Essa compreensão ela é possível de entender. Então, o sonho ele vai trazer diversas simbologias. Existem manuais, a gente, lógico, nós não vamos deixar esses manuais, né? Essas interpretações, mas elas fazem parte de um contexto, como a Marisa trouxe esse exemplo, né? Então, eu tenho ali o contexto ali daquele povo, contexto ali da colheita, e a partir do sonho isso foi revelado. O sonho é possível de trazer alguma revelação. Tem outras abordagens, né? A questão, a psicanálise, ela vai diretamente na questão onírica, né? Porque é por meio do inconsciente com todas os mitos, os símbolos, né, os arquétipos, é por meio do inconsciente que tudo isso é manifestado. Então, por isso que a psicanálise tem isso como uma base. Então, o que eu considero, né, nessa questão? Eu considero que nós não sabemos muito. Nós sabemos, na verdade, muito pouco, porque o nosso inconsciente, né, a região, né, ali da nossa psique, ela é bastante misteriosa, camuflada, e que não sabemos se vamos ter essa compreensão total, e que ela só, como ela é manifestada muitas vezes nessa atividade onírica, né, nós vamos saber muito pouco, né? Não sei se daqui a alguns anos nós vamos conseguir entender o porquê isso acontece, mas que acontece, né? Essas revelações podem acontecer sim. E assim, né? Eu discuto isso, né, algumas vezes. O meu marido é psicólogo, então, assim, isso me ajuda também, né, a pensar algumas questões, né, e essa questão que o Jung traz de interação, né, isso eu acho bastante interessante. A questão no sentido de que eu preciso do contexto do meu paciente para poder compreender melhor, né, o Jung traz isso, aí vem o Henderson e repete. Não apenas colocar, né? Mas também eu preciso daquela contextualização. Eu acho que é isso. Mais algum comentário, alguma questão? A gente não tá te ouvindo, Marisa, tá desligado. Esqueci. Não, eu fiquei satisfeita, nossa. Muito bom te ouvir mesmo, viu? Obrigada. Mais alguém? Tem mais alguma questão para colocar? Não? Eu só quero agradecer, foi maravilhoso. Como todos disseram aqui, a sua didática foi assim, até quando os slides não passaram, a gente estava tão assim concentrado na sua fala que foi praticamente imperceptível. Foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo por você ter mediado o texto. Com certeza saímos daqui engrandecidos e
colaborou com a nossa formação com toda certeza. Estamos muito, eu particularmente saí daqui alimentada. E vai ser muito bacana, porque a nossa reunião está sendo gravada e depois ela vai ficar lá no canal do GPEA. Então, a gente vai poder te ouvir várias vezes e fazer mais anotações. Obrigada, Muito obrigada Lívia. novamente. Não, eu que agradeço, assim, né, peço desculpas aí pelas questões de slide, etc. Como eu falei para a Lilian no início, falei, Lilian, faz tanto tempo que eu não entro no Microsoft Teams, que a gente utilizou ele no período das aulas remotas, né? E aí depois eu não tive mais contato. Eu falei, nossa, será que eu vou conseguir mexer aqui? Realmente, eu não consegui muito, não. Mas a Lilian me ajudou, eu te agradeço demais, né? E assim, e agradeço, né, a todos vocês, né, pela paciência, né, por me ouvir aí. E eu estou assim aberta, né, a depois, né, pessoas que queiram, né, conversar mais sobre essa temática, e estou muito feliz, né, quero reforçar isso, de estar nesse grupo, né, depois de tanto tempo de estar nesse grupo para poder discutir texto, para poder conversar com vocês, que para mim, nossa, é um grande privilégio, né, eu fui orientanda da professora Marisa, né, lá em 2008 até 2010, a Marisa esteve na minha banca de doutorado depois, então ela faz parte da minha vida, né? Uma pessoa que está no meu caminho desde sempre. E estou muito feliz de estar aqui, né? Tem algumas pessoas que eu conheço aqui, o Marco Antônio, que é me orientando, está ali também. E só tenho a agradecer, né? E quando precisarem, quero continuar participando. Como vocês agora são na quinta, eu fiquei super feliz que semestre que vem eu não vou dar aula quinta. Então eu vou conseguir participar dos encontros com vocês. Isso para mim vai ser muito bom. A Clara levantou a mão. Eu acho que ela quer fazer uma pergunta. Claro. É que, na verdade, foi muito bom que eu estou dando aula de introdução aos estudos literários, e aí uma das obras que eu selecionei foi pensar os mitos cosmogônicos, né, de infância juvenil. E, nossa, me ajudou muitíssimo. Tipo, que texto teórico dialogar, como fazer esses diálogos. Para mim está falhando a fala da Clara. Para mim também. Eu acho que era o lugar que eu estava. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Eu falei assim que eu estou dando uma disciplina de introdução aos estudos literários e literatura infanto-juvenil. E eu selecionei para os alunos para a gente pensar o mito cosmogônico de várias culturas, como que isso se constitui. E a sua fala hoje foi muito importante para eu saber como fazer esse diálogo, e foi, nossa, foi muito importante para mim, porque a aula semana que vem eu já sei mais ou menos os caminhos que eu vou seguir, e a sua fala foi assim, direto no lugar onde eu precisava. Nossa, foi maravilhosa. Oh, que bom, Clara. Nossa, fico feliz, né? E boa sorte, né, nessa introdução aí com os alunos. Eu acho maravilhoso discutir mito, né, mitologias, né? Eu acho que é algo que a gente sempre deve falar. Então, boa sorte aí e obrigada, né, pelo elogio e por estar aqui. Eu acho que você foi minha aluna. Clara. Você foi minha aluna no francês? Acho que ela não está ouvindo. Não estamos te ouvindo. Está falhando de novo. Está falhando. Mas eu acho que ela foi, eu reconheci pela voz e o nome. Mas foi ótimo, viu? Muito bom, sempre bom. Você com toda essa... a Clara falou que foi sua aluna. Você com esse jeito calmo, né? E bem, sempre muito, com uma fala muito, muito assim, que conduz a gente para um lugar assim bom. A sua voz é muito boa de escutar. E as suas explicações foram excelentes. Foi um texto bem longo, né? E se justifica ter passado um pouco, claro, porque era um texto longo. Eu acho que você soube sintetizar bem, sabe, Marli? Mas agora vai cuidar da nenenzinha linda, tá? Marli,
Então, mais uma vez, obrigada aqui por todo o pessoal do GPEA, né, que assistiu. E eu quero dizer a todas, todos que nós ainda não defini o texto do nosso próximo encontro. Eu viajo sábado para Tangará, onde eu sou agora professora visitante. Vou começar uma disciplina lá, um primeiro módulo, mas eu devo, antes de ir, ver com Lilian algum texto, e eu queria saber se alguém já se habilita. Ou então, depois, no grupo, eu coloco qual o texto vai ser, e eu queria que alguém se habilitasse a apresentar, tá? Para não ficar sempre... Porque fica muito assim, né? Em torno de umas pessoas só. Então, para a gente ir variando. Hoje foi maravilhoso escutar a Marli, né? Maravilhoso. Tá? Então, eu vou colocar o texto, devo colocar ainda hoje. Eu estava até procurando ali um que eu estava lembrando, mas eu não estou encontrando. E aí, depois, eu coloco lá e a gente conversa. Olha aí, o Francisco, a Leia aparecendo, o George. Oi, Francisco, tudo bem? Quanto tempo que eu não vejo Francisco? Ele fez mestrado comigo. Que legal. Agradeço muito a participação de quem está aqui. E só lembrando, né, que a gente vai fazer, a gente quer que vocês preencham o formulário para a gente atualizar o grupo. Então, preencher até dia 5, tá? Mas